Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Desvendando Planilhas. Hoje nós vamos tratar sobre uma das funções mais importantes do Excel, que é a função se, ou if, quem utiliza o Excel em inglês, onde a gente basicamente coloca um teste lógico para o Excel, retornar para a gente o que retorna como verdadeiro, se aquele caso for verdadeiro, naquela condição, naquele teste lógico, e o que for falso. Eu vou dividir essa aula em duas partes. A primeira, que nós vamos ver o básico aqui da função C, que eu recomendo que você assista para poder depois avançar para a parte 2, que seria da gente fazer um teste com só dois resultados possíveis, que seria justamente para o verdadeiro ou falso. Tá? Então vamos começar aqui, primeiro para a gente se ambientar aqui, entender como funciona a função C. Para quem não assistiu as outras aulas do canal, de como a gente coloca uma função aqui dentro de uma célula, recomendo que pare aqui e assista e depois volte aqui para a gente poder ficar na mesma página, beleza? Esse exemplo aqui foi bem clássico, já trouxe em alguns outros vídeos do canal, onde uma pessoa juntou valores aí ao longo do ano, né? Conseguiu juntar dinheiro aí ao longo do ano, e aqui tem os valores por mês, certo? Então, eu aqui para essa aula, eu fiz duas possibilidades aqui, duas categorias, digamos assim. Para meses que a gente juntou menos ou igual a 100, né? Então, menor ou igual a 100, quando a gente vê um valor em reais de menor ou igual a 100, eu vou considerar isso como uma categoria ruim, tá? Isso aqui é muito abrangente, eu posso definir isso aqui da maneira que eu preferir, tá? Isso aqui foi um critério que eu criei, você pode criar o seu da sua maneira. E aqui, se a gente tiver maior que 100, né, seria uma categoria como bom. Então, são só essas duas possíveis nesse primeiro exemplo que nós vamos ver aqui. Então, como funciona a função C? Eu estou utilizando o Excel aqui em português, então a função vai ser C, mas você pode estar utilizando em inglês, então seria if, tá? Então, eu vou colocar o igual aqui, para o Excel entender que a gente vai iniciar aqui, colocar uma função ou iniciar uma equação. Então, eu vou colocar aqui C. Repare que tem vários resultados aqui, mas logo de cara tem o C, que é o que a gente precisa usar agora. Mas aqui, eu já adianto para vocês que tem uma outra função que se chama Cs, que é uma que nós vamos ver posteriormente. Pode ser que no seu Excel, se você for um Excel mais antigo, não tenha essa função, tá? Isso só tem nas versões mais atuais do Excel. E é muito útil. É basicamente uma versão melhorada, entre aspas, do C, tá? Então, eu pretendo trazer primeiro essas duas aulas do C e depois, mais pra frente, vou trazer uma aula de C. Então, acompanhe o canal. Não deixe de se inscrever aí para acompanhar as aulas futuras, beleza? Então, vamos lá. Eu já digitei C aqui. Como que a gente faz por Excel entender que a gente quer usar essa função? Você pode digitar, abrir o parênteses, né, que ele já vai entender, ou você pode clicar Tab. Olha lá, ele já deixa até em letra maiúscula pra gente e tal, e já deixa a estrutura certinha. Lembre-se sempre que o Excel, ele mostra pra gente aqui uma colinha, né, de como que é a estrutura dessa função. O primeiro valor que vem depois do parênteses é o teste lógico, que eu falei pra gente lá, nós vamos fazer um teste lógico e nós vamos retornar um valor para verdadeiro e um valor para falso, né. Se for verdadeiro, acontece uma coisa. Se não, se for falso, o teste lógico vai acontecer outra coisa. Então, o que nós vamos fazer? Você vai pegar o teste lógico que a gente descreveu aqui, eu escrevi em forma de texto, como que a gente faria um valor de uma célula ser menor ou igual a 100. Eu vou escolher ao acaso aqui, essa célula aqui, tá? Pra gente poder deixar em função de uma célula, pra gente poder modificar, né? Eu poderia colocar o valor manualmente, mas não perde um pouco o objetivo principal do Excel, que é você poder automatizar ali suas fórmulas, né? Então, eu sempre falo isso aqui no canal, sempre que possível, deixe sua função em função de outras células. Que ficar em função é basicamente você puxar esse valor de outro lugar, porque se você quiser alterar depois, beleza. Então vamos lá, como que a gente pode fazer essa classificação aqui? Isso aqui vai ser um valor aleatório que eu vou digitar posteriormente, então vamos deixar essa célula inicialmente vazia, tá? E aí como que a gente escreve o teste lógico? Menor ou igual a 100. Para quem já assistiu as aulas de operador de comparação, sabe que o menor ou igual é assim, ó, menor igual. E agora eu digito o valor, que é 100, que é o que a gente quer aqui, né? Tudo isso, esse 100 eu poderia colocar em função também, tá? Mas não vou complicar as coisas no momento aqui, vou tentar deixar da forma mais básica possível. Então, o valor que a gente está pegando da célula, menor ou igual a 100, beleza. Se é verdadeiro, isso, dou um ponto e vírgula aqui, e agora nós vamos colocar o que ele vai retornar para a gente se ele for verdadeiro. Se ele for menor ou igual a 100, a gente está satisfazendo essa condição, quer dizer que ele é ruim. Né? Então, a ideia é, se está menor ou igual a 100, ele tem que ser uma categoria ruim aqui. Ponto e vírgula, agora nós vamos colocar o que ele vai ser, se vai ser bom. Né? Então, vai ser o caso contrário, quer dizer que ele é maior que 100. Lembrando que menor ou igual a 100 engloba o 100, tá? Quer dizer que o igual a 100 também é ruim. Tem que ser R$100,01, enfim, qualquer valor, 100,00001 já é maior que 100, então ele vai retornar como bom. Então, é bom você ter isso em mente também. Agora eu vou colocar bom aqui. Então, ó,
o teste lógico, valor verdadeiro e aqui o valor se falso. Fecha o parênteses. Ele vai estar como ruim aqui. Por quê? Porque ó, na nossa fórmula aqui eu usei a célula F9 como a fonte, a origem dos dados, né? Então vamos digitar aqui. Vou colocar 99. Ele vai continuar ruim, porque tem que ser maior que 100. Então, vou colocar 100, vai continuar ruim. Agora se eu colocar 100,01, olha lá, ele já passou a ser bom. Então isso aqui é uma forma de você automatizar. Outra coisa, eu não quero que seja mais... O nome não é ruim, é médio. Porque, pô, você conseguiu juntar alguma coisa ruim, seria se não juntasse nada. Então vamos lá, médio. Agora, ó, eu já teria atualizado automático se estivesse dentro da regra, tá? Vou colocar 99 aqui, ó. Médio, tá vendo? Pra mudar em tempo real, vou voltar para ruim aqui, ó. Vamos lá, ele muda automático. Isso que é uma das coisas mais legais do Excel, tá? Você poder automatizar e deixar tudo uma célula em função de outra. Então, se você altera um valor aqui, ele já muda automático lá. Isso é muito interessante. Então, vamos agora fazer, de forma bem rápida aqui, como que seria a classificação de cada um desses meses de forma automática. Dá para fazer isso? Claro que dá. Vamos lá. Vou colocar aqui uma outra coluna, tá? E aqui nós vamos colocar a categoria. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Só que nós vamos deixar em função desses valores aqui. Como que a gente faz? Vou montar de novo. C, tab, para entrar nessa função. Teste lógico. Se for o valor aqui, que é o C agora, que nós vamos ter um valor de origem para pesquisar, né? Então, C3, se ele for menor ou igual a 100, nós vamos chamar de médio, né? Porque é o que está ali. Se a gente mudar depois, a gente está deixando em função do que está escrito aí. Se a gente quiser escrever qualquer palavra ali e a gente mudar depois, ele vai entender. Se for falso, ele retorna como bom. Enter. Olha lá. Ele está como médio. Como que eu faço agora para puxar para esses valores aqui, ó? É sempre importante você ver se suas células estão travadas. Como assim? Já falei nas outras aulas, eu vou reforçar aqui para vocês. Sempre que você for fazer o arrastar aqui do Excel, que ele vai tentar buscar um padrão, é importante você verificar se as células que você está utilizando aqui na sua função, se ele está travado. Ou seja, se você puxasse automático, ele ia tentar buscar um padrão, ele ia tentar arrastar todas essas células para baixo também. Então, o 80, a gente quer que arraste para baixo, porque a gente quer que pegue como referência o valor 120. Porém, os valores que ele está usando aqui como médio e bom, a gente não quer que mude, certo? A gente quer que continue pegando sempre esse valor aqui como médio e é sempre essa posição aqui como bom. Então, como a gente faz isso? A gente clica aqui, ó, em F4, que isso é o que a gente bota um cadeadinho ali para ele não poder mover nem como coluna, nem como linha. Porque se a gente arrastar para o lado também, ele vai tentar buscar um padrão. Então, isso aqui a gente deixa fixo, ele não vai conseguir mover. E para o G4 é a mesma coisa. Olha lá. E agora eu vou dar um Enter, não vai mudar nada para a gente aqui nessa primeira, mas quando a gente arrastar, ó, ele vai pegar o médio e o bom de todos eles. Tem uma aula muito legal que eu vou gravar mais pra frente, então não deixe de se inscrever no canal para não perder aí, que é o Conte C. E também o Soma C, também são valores que eu vou usar até como base essa mesma tabelinha aqui que a gente está fazendo essa aula de hoje, tá? Que eu vou fazer, eu quero só que some valores que estão em categoria médio, eu quero só que conte valores, eu quero contar quantos valores tenha médio ou bom. Dá para fazer isso pelo Excel. Então, é basicamente isso que eu ia fazer na aula de hoje, tá? Na próxima aula nós vamos tratar essa situação aqui, que já fiquem atentos aí no canal que eu vou postar, que é o menor que 80 ter uma categoria, se estiver maior ou igual a 80 e menor que 130 é um valor médio, e maior ou igual a 130 vai ser um valor bom. Então vão ser 3 categorias que nós vamos ver como fazer isso utilizando só a função C. Existe uma maneira de fazer isso com a função CES, que eu também vou gravar uma aula posterior, mas vamos ver só utilizando a função C. Para finalizar essa aula, eu fiz aqui, eu montei um fluxograma. Pode parecer complicado, mas pode ser uma forma de facilitar você entender o que eu estou querendo dizer naquela função C, tá? Então, como que nós vamos entender esse fluxograma aqui? Eu montei num software, num site, né, que chama Miro, que é bastante famoso aí, para você poder montar esse tipo de coisa. Então, eu montei aqui para tentar deixar um pouco mais ilustrativo de como funciona a função C. Eu montei essa função exatamente como a gente fez, que era eu deixei aqui como valor, porque era uma célula, né, que a gente vai colocar, então seria a célula que a gente colocou na tabela, ou aquela primeira célula que eu coloquei como exemplo. Então, se aquela célula for menor ou igual a 100, né, que aqui está invertido, menor ou igual a 100, ele é ruim, que é o valor se verdadeiro.
Se for maior que 100, quer dizer que ele é bom. Então ele entra aqui, então está no roxinho. O fluxograma é exatamente isso que ele está mostrando. Ó. A gente entra com um valor e a gente entra para um comparador. Ele está perguntando, esse valor que entrou, ele é menor ou igual a 100? Se sim, ou seja, se é até 100, se sim, ele retorna como ruim. Se não, ele entra numa outra condição. Detalhe, por que eu coloquei esse pontilhado aqui para maior que 100? Porque você poderia se perguntar, mas por que eu não tenho que perguntar se é maior que 100? Porque, por questão de lógica, se ele não é menor ou igual a 100, quer dizer que ele é necessariamente maior que 100. Então você já entra automaticamente nesse senão, né? Que então esse não aqui, ó, ele já se liga diretamente aqui. Que ele quer dizer que ele é bom. É basicamente isso. Por que é esse outro fluxograma que eu montei aqui do lado? Seria para você poder fazer o caminho inverso também. O que seria o caminho inverso? A gente pegar o C e a gente pegar o valor como referência e ver se ele é maior que 100. Se ele for maior que 100, quer dizer que ele é bom. Né? Agora a gente está vendo por esse outro lado. A gente está pensando em pegar... ele é maior que 100, que é a condição de ser bom? Verdadeiro, ele retorna como bom. Se não for, quer dizer que ele é igual a 100 ou menor. Né? Que entra no caso do ruim aqui, que a gente já entra com um valor falso. Então é basicamente isso aqui, a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que está ligado aqui em cima, né? E você não precisa colocar o menor igual a 100, porque ele já é a condição do senão, né? E eu também deixei aqui embaixo uma reta, né, pra gente poder entender o valor ruim na primeira situação ali, nas duas situações, tá? O que tá em verde aqui, ó. Se ele é menor ou igual a 100, quer dizer que ele é ruim. Então vai o verde até o 100. Inclusive, ó, deixei ele pintadinho de verde aqui, quer dizer que o 100 incluso. Se for maior que 100, ele é bom, que é o que está em roxo. No outro caso aqui, ele é bom até o 100, só que a gente está vindo do positivo aqui, né, para baixo, né, até o negativo. Então, para valores, qualquer valor maior que 100, se for 1000, se for 500, enfim, que você for diminuindo esse valor até chegar no 100,01, por exemplo, qualquer valor um pouquinho maior que 100, ele ainda é bom. Chegou no exatamente 100, ele passa a ser ruim, e assim por diante, até chegar no valor 0, negativos e assim por diante. Mas é basicamente isso. Espero que não tenha complicado a vida de vocês. Eu tentei trazer esse fluxograma aqui, vou deixar na tela para vocês poderem ver. Talvez assim, né, para eu não ficar na frente. Para vocês poderem tentar entender um pouquinho de como que é o fluxograma da função C. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Quem não se inscreveu, quem não deixou o like, deixa o like aí para dar uma força pro canal. Espero vocês na próxima aula da função C, agora com mais do que 2 saídas. Agora nós vamos ver com 3, beleza? Até o próximo vídeo.